Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Essa ideia, né, da roda de conversa já tem um certo tempo. A gente fica muito feliz de poder colocar ela hoje em prática, né, para termos a oportunidade, todos aqueles que não convivemos, né, com os nossos irmãos que estão aqui hoje lá no início da sua chegada à casa, e aqueles também que conviveram, que certamente eles representam, né, tantos outros, poderem relembrar, né, algumas histórias passadas da nossa casa, né, que fizeram parte dessa trajetória toda do Clemente, né, até chegar aos dias de hoje. E, como se diz, né, quando a gente não conhece a história, né, a gente não valoriza aquilo que a gente tem na nossa mão, a oportunidade de estar aqui. Então, é importante a gente ter essa oportunidade, né, de sabermos um pouquinho dos bastidores, né, de tudo que aconteceu aqui, e que, se não for por esses irmãos que aqui estão, né, pelas suas lembranças, não teríamos outra chance, né, de ter essa informação tão preciosa. A gente agradece muito a presença dos irmãos. Eu vou pedir para a dona Wanda fazer para a gente uma oração, né, de abertura, e depois a gente vai passar ali um videozinho com algumas fotos aí dessa bela história. Tá bem? Sim. Então, meus queridos irmãos, elevemos o pensamento ao Pai Maior neste momento, para que estejamos unidos nesta vibração fraterna de luz, de paz, de harmonia, orando ao Pai Nosso que estás em toda parte. Santificado e glorificado seja o vosso divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço e nos mundos habitados. O pão nosso, o pão do corpo e o pão da alma, dai-nos hoje, Pai. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, a nossa fraqueza, a nossa imperfeição, assim como também devemos perdoar a todos os nossos irmãos que de alguma forma nos ofenderam, magoaram, enfim, perdoamos. E também pedimos, Senhor, que não nos deixemos levar pelas tentações da matéria, nem dos irmãos menos esclarecidos do que nós, mas derramai o vosso bálsamo de luz, de paz, de harmonia sobre todos nós, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Que assim seja. Sentar aqui. Né? Passar aqui para poder assistir o vídeo. A gente vai passar aqui um pouquinho para poder assistir o vídeo, vai sair com as fotos no YouTube, tá? Você vai poder assistir. Só uma primeira parte aqui.
Obrigado. Obrigada. Gostou do filme? São recordações antigas, né? De festinhas, festejos, aniversários da casa, também de Dom. Tem ali uma parte ali que todos estão sentados assim, em classes, porque o Clemente Mignon, na década de 60, emprestou assim, o nosso salão para um colégio que estava em obras. Então estava cheio de classes, as pessoas sentavam nas classes, ele vinha uma foto um pouquinho assim, Era turma de aula mesmo. era um aprendizado. Mas se os irmãos me permitem, eu quero lembrar assim, duas datas muito importantes para a nossa doutrina. Ontem, 11 de abril, aniversário de desencarno de Bezerra de Menezes, que foi assim um baluarte da nossa doutrina, não é? Um apóstolo da doutrina espírita no Brasil, né? Então ele desencarnou a 11 de abril de 1900, portanto, há 125 anos atrás. Ele que era um médico homeopático, muitas caridades ele fez pelas pessoas que não podiam pagar, atendiam muitas vezes gratuitamente, e até as homeopatias, ele tinha um senhor, que era o senhor Cordeiro, que tinha uma farmácia homeopática, então ele tinha uma conta lá, e ele mandava botar na conta. Quando chegava no fim do mês, o dinheiro ia todo para pagar aquilo ali, aquelas pessoas que não tinham dinheiro para comprar, né, os seus remédios. Então, portanto, Bezerra de Menezes, uma grande pessoa, um grande espírito, né, que nasceu em 1831, lá no Ceará. Ele era cearense, na localidade Riacho do Sangue, Ceará, ele nasceu. E hoje nós temos Leon Denis. Ele era francês, mas era um grande baluarte também da doutrina, né? Tanto que foi o primeiro livro que eu, com 14 anos de idade, li, da biblioteca do Clemente Mignon, né? O Além, a Sobrevivência do Ser, não é um livro que conta sobre fenômenos físicos, médiums que faziam materializações e tal, né, de espírito. Então, Leon Denis também, ele nascido em 1846, né, e desencarnado a 12 de abril de 1927, portanto, há 98 anos atrás, hoje. Então, esses dois baluartes da doutrina, que desde a minha juventude, né, da minha adolescência, eu leio os seus livros, e então são espíritos assim que muito trabalharam pela doutrina. O Leon Denis mesmo era médium, ele era dirigente de mesas de casas espíritas, ele era palestrante, ele fazia palestra, viajava pela Europa, ele fez pela doutrina, escreveu livros maravilhosos. Os livros de Leon Denis, a gente vê assim, aquela filosofia, aquela coisa elevada, e veja bem, ele nunca cursou uma faculdade, ele era autodidata, mas ele já tinha o seu espírito amealhado muita instrução, amealhado muita elevação em outras existências. Então ele veio numa família humilde também, e então ele se converteu à doutrina. Uma vez ele tinha 16 anos, passou por uma livraria e viu um livro que dizia assim, o Livro dos Espíritos. Aí ele comprou, leu, na mesma hora ele se converteu à doutrina, não é? Aliás, Bezerra de Menezes também se converteu à doutrina lendo o Livro dos Espíritos, porque Bezerra de Menezes era muito católico, ele era muito devoto de Nossa Senhora, né? Então, aí um amigo entregou para ele o primeiro exemplar do Livro dos Espíritos, que foi convertido para o português, pelo Dr. Joaquim
Carlos Travasso, que era um homem de muita cultura, foi o primeiro que fez tradução dos livros da doutrina do francês para o português e entregou para ele. E ele ia pegando bonde para ir para casa, e aí ele foi lendo, e se passou até do lugar onde ele tinha que descer, tão assim, ele se deslumbrou do livro, e leu, e dali em diante ele se converteu à doutrina espírita. Foi um grande espírita, inclusive ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira por 2 vezes, e quando ele se encarnou em 1900, ele ainda era presidente da Federação. Ele teve o que se chamava naquela época uma congestão cerebral, que hoje a gente sabe que é um AVC, né? Então, ele ficou sem fala e tal, mas segundo o livrinho que eu li sobre a vida dele, poucos minutos antes de desencarnar, ele recobrou a fala e fez uma bela prece. Então, isso aí eu me menciono. São espíritos elevados que vieram nos trazer uma mensagem tão linda num planeta de tantas provas e expiações, de tantas coisas negativas, e eles vieram trazer ao seu concurso. Muito obrigada. Pessoal, um avisinho importante, tá? A gente colocou algumas cadeiras aqui no meio, para quem tivesse mais dificuldade para ficar nos bancos, né, que a gente sabe que é mais cansativo. Nossa previsão é de ir até às 11, então fica desconfortável com o tempo. Quem quiser, fica à vontade, tá? A gente tem outras aqui que pode colocar também aqui. Tem algumas pessoas que vão precisar sair um pouco antes do final, né? Já nos avisaram, a gente também fique à vontade, né? O pessoal sabe dos seus compromissos. Vieram para prestigiar aqui a nossa hora de conversa, mas tem outros compromissos já anteriores, né, que não vão poder faltar. Então agora eu vou assim pedir, a gente vai, claro, né, dividir aqui o nosso tempo entre todos. Eu vou pedir para a dona Wanda começar assim, que é uma tarefa praticamente impossível, mas aí o problema fica com ela. Que a senhora, mais ou menos assim, nos dá uma síntese, dona Wanda, de como é que foi a questão da sua mediunidade e a sua chegada no tenente em mais ou menos uns 15 minutos. Olha, tá bem. Sim. Bem, eu nasci e me criei numa vila pobre, Vila Verde, né? E os meus pais, a minha mãe, ela já era espírita, ela trabalhava ali no Miguel Verde de Novaes. Então, quando eu nasci, bebezinha, ela me levava ali, né? Já tomava passe. Tinha uma senhora, Albertina Farias, que ela depois foi daqui do Clemente Lignon, e ela era de lá. E a minha mãe deixava eu, bebezinha, no colinho dela, para ela sentar à mesa. E então, aí depois, ali eles, inclusive, eles distribuíam homeopatias gratuitamente para as pessoas. Então, a minha mãe nem nos levava no médico, né? A gente ficava doente, ia lá, e eles ofereciam as homeopatias para preparar em casa um copo com água, botava aquelas gotinhas e aí dava de hora em hora e tal para as crianças, e a gente ficava curado, né? Então, mas aí depois abriu um centro espírita perto da nossa casa, de nome Deus, Amor e Caridade, que não existe mais esse centro espírita. Não, só o pessoal situar. Hoje é Santa Teresa, né? Não, é que é Santa Teresa do lado de lá. Ah, tá. Do lado de cá, não sei se mudaram o nome, naquela época, do lado de cá era Vila Verde, que ficava à beira da praia. À beira da praia. Atrás das nossas casas ficava o mar. Você viu a Mangueira, seria, não? Não, a Mangueira é bem para lá. É bem para lá. Tem vários ali, e a água, né? É, então era o nosso Vila Santa Teresa, aliás, Vila Verde, depois a Santa Teresa e depois a lagoa ali, né? depois vai o Cedo, que se chamava. Então aí abriu um centro espírita ali, né, perto, Deus na Caridade. Só que esse centro espírita só funcionava à noite, nas segundas e sextas. E aí não tinha luz elétrica na rua,
Então meu pai andava com uma lanterna iluminando o caminho para a gente ir. E eu gostava, né? Eu não entendia nada, mas coisa boa ir para Aí chegávamos lá, mas só que naquela época não existia assim um estudo da doutrina, fazia muita mistura. Então era todo mundo de tapapazinho branco, tudo de tapapau branco, e fazia uma defumação, né? Defumava todo mundo, defumava a assistência, defumava os médicos, tudo era defumado. E aí depois iniciava a reunião, uma prece e o evangelho também era feito, até era minha mãe que lia o evangelho. E ali, coisa boa. Depois aí eu fiquei mocinha, eu já tinha uns 14 anos, mais ou menos, e um dia à noite chegou um casal, e quando terminou a reunião, esse casal, a senhora levantou-se e disse assim: eu sou Maria Mol. E eu vim aqui convidá-los para conhecer a nossa casa de caridade, Clemente Linon, que é lá na Bacelar 187. E aí a minha mãe disse: é bom a gente ir lá então. Mas isso aí era dezembro, mais ou menos, de 1957. Em janeiro de 58, um dia bonito, de sol, a gente foi lá no sábado. Ela nos recebeu tão bem, coisa boa. Um local bom, um acolhedor, e aí então nós ficamos ali. A gente pegava, naquele tempo tinha bonde, a gente pegava bonde, outras vezes pegava ônibus, e assim a gente ia até lá. Todo sábado a gente ia, depois a gente foi, terça-feira tinha reunião, como até hoje tem, de desenvolvimento mediúnico, aí a gente ia, só não íamos, à noite não tinha reunião, era só sábados, terças-feiras e quintas-feiras vibração. Tinha vibração. Então aí a gente começou a ir, e aí Maria Mão me botava a ler, porque ela achava que eu lia muito bem essa garota, essa menina aqui, ela lê muito bem. Ela sabe ponto, vírgula, tudo direitinho, ela lê muito bem. Ela vai ser, ela que vai ler agora o Evangelho. Então tá, eu li o Evangelho, tá? E aí, mas veja bem, a minha mediunidade já tinha se manifestado antes, lá naquela casa, Deus, Amor e Caridade. Mas era uma mediunidade assim, eu me desligava, porque o presidente, ele batia uma campainha, quando ele batia aquela campainha, eu pegava no sono. Eu dormia, ia a certos lugares. Eu me lembro que eu pegava ervas de chá, entregava para pessoas, entregava coisas assim, ia a certos lugares. E depois, para eu voltar, para eu acordar, era um sacrifício. Terminou a reunião, eles vinham e eu não conseguia me acordar. Aí eles davam um passe, e eu sempre dormindo, me desligava. Aí depois, quando eu acordava num pranto de choro. Chorava. Aí eu disse: essa menina não dá para assistir às reuniões. Tem que deixá-la na casa de algum vizinho e tal. Aí eu ficava ali na casa dos vizinhos, mas eu me sentia mal. Aí eu me sentia assim, parece que essas paredes estavam vindo por cima de mim, os guarda-roupa, estava tudo vindo por cima de mim, mas eu acho que era a vibração das casas, né? E aí a minha mãe disse: não tem como deixar ela na casa de ninguém, ela vai ter que ir. Aí eu sentei à mesa com 12 anos de idade. Sentei à mesa, e aí eu já comecei a receber, né? Aí eu tremia e tal, e chorava, vinha os espíritos necessitados, e eu dava comunicação, né? Aí eu comecei desde os 12 anos de idade. Aí quando eu cheguei no Clemente, eu já tinha 14. E aí, já depois também fui para a mesa de desenvolvimento e tal. Depois já comecei a dar passe, né? E aí o meu pai custou um pouco aí, mas depois ele foi. E aí ele também, ele era médico também, não é? Ele era médico de comunicação também. E aí todos nós íamos na terça-feira e no sábado. E lá eram umas pessoas, tudo já de uma certa idade, né? Tanto prova que todos já desencarnaram, não restou assim
nenhum remanescente assim, daquela época, porque alguns vieram para cá para o Clemente Guilherme, também já desencarnaram, né? Irmãs que já tinham mais idade, né? E os meus pais também, não é? Então, porque tudo é assim na vida, né? Tudo tem o seu tempo, tem a sua época, né? Então eles... então hoje em dia eu sou a única remanescente daquela época, porque eu era uma guria, né? Mas nunca a doutrina espírita sempre me fascinou, eu sempre me dediquei ao estudo, me dediquei enfim, a prática, não é, da doutrina, não é? É uma doutrina assim que nos educa, que nos mostra um foco na vida, porque a pessoa tem que ter um foco na vida, a pessoa tem que ter enfim, algo ao que se apegar. É a coisa mais triste uma pessoa completamente materialista. Ela não tem um foco, ela não tem, porque a vida material ela exige muito de nós, né? E se nós não tivermos estrutura, a gente fracassa, a gente não consegue. Então a gente tem que ter uma fé, a gente tem que ter um foco, a gente tem que ter, porque a doutrina espírita é como se fosse uma estrada, não é? Cheia assim de orientações. Então, se nós temos o livre-arbítrio de seguir ou não por aquela estrada, né? Mas se nós obedecermos as orientações que nos são dadas naquela estrada, é maravilhoso, porque não é que nós não vamos passar por provas duras, difíceis, vamos passar, mas as provas serão vencidas com a nossa fé, com a nossa perseverança, não é? No caminho correto, na nossa vivência, enfim. Então, nós vamos vencer, não é? Vamos vencer e vamos continuar perseverantes, porque os grandes espíritos, eles nos dão esse exemplo, não é? Que também venceram as suas provações e nos deram lições de vida. Então nós temos que nos espelhar neles, né? Então depois aí... A gente continua, né? Daqui a pouquinho a gente vai pedir outras histórias. Tá, nós vamos passar por outras histórias. Muito obrigado. Dona Terezinha, como é que a senhora veio parar no Clemente, a mediunidade, como é que era desde pequena? Conte para nós. Eu comecei no Clemente em 78. Nós casamos. 78. Viemos morar aqui, mas a minha família já era espírita, mas lá onde eu morava, a minha mãe, desde os meus 2 anos de idade, ela já frequentava o centro espírita, era médium lá no centro espírita, lá em Tietinin, ela trabalhava. Eu vim para cá, casei com 22 anos, nunca fui em outra religião, sempre só no centro espírita, que a minha mãe, Deus que eu me conheço por gente, só conheço a religião. Não é dizer que a gente não vá, se tiver né, às vezes um convite para ir ali na missa, claro, assim, conhecido, a gente até vai, claro, um vizinho, mas frequentar. E centro espírita foi sempre, pelos 2 anos, a minha mãe me encaminhou para ali, eu fiquei, graças a Deus, ficamos até hoje. Aí casamos, viemos morar aqui, aí intermédio da mãe da dona Nelly, daí nós trabalhávamos, saíamos tarde do serviço, era 6 horas a gente saía do serviço, a gente ia lá para a casa da mãe da dona Nelly, para esperar as 8 horas para vir para cá, de bicicleta, para ir morar cá. Nós pedimos uma casa para frequentar, e aí a gente sabe que a dona Janda falou na filha dela que a dona Vinizinha foi. Foi criado. Eu fui no caminho, então, de vocês virem para cá, para o Clemente Guilherme, né? Graças a Deus. Desculpa, A gente também quer dizer isso, né? Que quem tiver aqui, quem quiser fazer uma participação, fique à vontade, porque claro que a aula não é só de quem está aqui, né? O Ariovaldo, ele era cunhado da minha mãe. E ele, quando ele veio de lá,
A minha mãe deveria falar para ele que eu era espírita, eu não sei. Acho que a dona Jana falou para você Aí que ela eu era disse- espírita, né? Que a mulher dela é. Aí um dia ele voltou e disse assim, dona Eli, eu sei que a senhora é espírita, né, kardecista, isso aqui, mas eu gostaria de saber um lugar bom para mim, porque eu sou espírita, mas eu queria um grupo bom, uma casa boa para mim. Não sobrar na farmácia. Aí eu disse para ele, olha, a minha casa, Clementino Novo, vai lá que tu vai ser bem recebido. E realmente, a Tereza era uma princesinha, né, que Você tem 22 anos. que conseguiu, eles vieram, graças a Deus, né, que eles Eu sei que vieram a gente está aqui. ajudar também a nossa casa a crescer, né? Porque eles fazem parte desse crescimento todo, esses anos todos. E eu me sinto muito orgulhosa de ter dado aquela ideia para vir. Bom, também eu não tinha outro lugar para ir, também, depois de ser católica, de odiar o espiritismo, porque eu pensava que o espiritismo era todas aquelas macumbinhas que a gente vê nas, né, com a galinha morta, e eu adoro mais, eu tinha muita pena. Então, para mim, espiritismo tudo é aquilo. Eu não sabia. E o que me trouxe, desculpa, agora eu vou dizer, o que me trouxe foi uma psicografia que eu recebi quando eu não era espírita e eu achei que eu estava louca. Eu estou louca. Recebi uma psicografia dizendo não ter, mas eu vim para te ajudar, chegou o teu momento de prestar caridade. Eu com aquele papel, a minha mãe me acordou. Dona Lili, com que idade isso? Quando eu vim em 72 para cá, eu sou de 43, olha, eu acho que eu tinha 20 e poucos anos. Eu deveria ter, eu acho que eu tinha 29 por aí, 28, 29 anos. De repente deu vontade de escrever? Não, eu estava cuidando da minha mãe, na casa que a minha mãe estava muito doente, tinha uma febre, e era médico, era isso, era que não parava nunca aquilo. E eu fui para a casa da minha mãe para cuidar dela. E então e tinha umas peças do lado, e ali tinha uma cama, uma coisa e tudo, e eu dormia à noite ali. Meu pai cuidava dela de noite, e eu ficava ali, de dia eu tomava conta. O pai dizia, não, deixa para mim, eu estou junto, né, aqui, qualquer coisa eu te chamo, mas eu preciso de ti de dia, porque eu tinha que trabalhar. E um dia, quando eu vi, passou, né, e a minha mãe naquela coisa, era isso, era aquilo, um dia eu estava, o meu marido também ficava lá, mas meu marido levantava cedo para ir para casa, cuidar dos animais, que a gente tinha cavalo, carroça, essas coisas assim. Então, mas eu ficava mais um pouquinho, né, enquanto o pai não me chamava. Resultado, quando eu vi a minha mãe me chamando, eu ouvia longe a voz da minha mãe, mas longe, muito longe. E eu me acordei, minha mãe do lado da cama com uma tonfa na cabeça, que já tinha tomado banho, uma toalha, né, enrolada. Minha filha, o que é que tu tá com esse papel aí na mão, escrito, sentada na cama com os olhos parados lá direto da parede? Eu estava assim, mas eu não sei. Eu não sei como é que eu peguei o papel, era um papel de pão, sabe aqueles não sei de onde que eu tirei o lápis, eu não sei nada. Até hoje eu me pergunto como foi. Mas aí eu recebi aquilo, e aí eu achei que eu estava ficando louca. Eu digo, meu Deus, me deu amnésia, porque eu não sei como é que eu fiz isso, como é que aconteceu, eu não sei. E aí eu fui para um psiquiatra. Fizeram todos os exames, disseram que eu não tinha nada, mandou eu ir 15 dias depois lá. 15 dias depois eu fui. O psiquiatra estava lá no hospital psiquiátrico, tinha um médico, um paciente dele muito mal lá. E aí a senhora que era secretária chegou e disse assim, olha, vocês vão ter que ir embora, vai ficar para a semana que vem, porque o doutor está lá atendendo um paciente. E eu saí a pé, porque o meu filho tinha ficado na casa da minha mãe, aqui no Cedro, que é o BGV hoje. E eu vim a pé.
pela 24, entrei, depois ali pelo asilo, pedi. Quando eu passei naquela esquina, eu vi uma plaquinha assim para fora, pendurada. E eu, de lá, eu digo, será que é médico ali? Eu vou dar uma olhada. Quando eu cheguei lá na porta, estava o doutor Paulo Salim, o Ascencio Valadez, e o doutor Paulo Salim estava dando uma palestra. Eu, quando vi aquele, eles olharam para mim, eu fiquei com vergonha de sair de volta, né? Mas eu não estava sabendo, eu ouvi falar em Jesus, eu falei, Jesus, mas eu não sabia que era, né? Eu não sabia o que era. Eu sentei numas cadeirinhas que tinha lá, bem lá na porta, umas quadradinhas antigas. Sentei lá e fiquei ouvindo. E achei tão bonito que ele estava falando sobre Jesus, sobre as palavras, sobre, né, o samaritano e aquelas coisas, e explicando muitas coisas sobre espiritismo, que eu me encantei. Mas eu estava com medo, é espiritismo, né? Isso aí é espiritismo, né? Aí uma sobrinha do meu marido, a Nirla, que foi colega de vocês aqui todos, né, trabalhando na casa, ela me levou, me convidou, não, tu não está louca coisa nenhuma, vou te levar, eu ando indo lá na sociedade kardecista, vou te levar lá para ver, tem que ser espírito, eu ando com espírito. Digo, não quero saber de espírito. Mas fui com ela tomar passe, me deram um passe de corrente. Na hora do passe, eram 3 médiums. Eu comecei a ver coisas, aí eu fiquei capaz, digo, a pessoa faz lavagem cerebral na gente, hipnotismo. Eu pensava tudo isso, me hipnotizaram. Eu via do lado de um altão com uma lança assim, parecia. Não era bem um índio, mas ele tinha uma lança. O outro era um todo de branco com uma coisinha. Eu acho que era um monge. E o outro era um índio com um baita de um cocá que ia lá nos pés. E eu era louca para fugir daquela cadeira, né? A gente entrava naquela peça sozinho com elas. E aí uma delas disse assim para mim, minha irmã, diz o que tu está vendo. Mas ela sabe que eu estou vendo, elas me hipnotizaram. Elas me hipnotizaram. E aí eu falei o que eu estava vendo. Você está vendo os nossos mentores espirituais? Olha, minha irmã, já vi que você é incrédula, né? Você não crê. Mas quando você vê lá dentro talvez não seja aqui, mas em algum lugar, quando você vê, você vai saber a sua missão. E terminou que, aí num sábado eu vim para tomar um passe, porque a Nilma me puxou, né? Para fazer, daí eu não saí mais. Foi isso que aconteceu, gente. Desculpe, mas a história da trava. Esse é o propósito. A história da foi como. E eu posso dizer para vocês, gente, que daí, alguns, não sei se todos são espíritas que estão aqui, mas creio que sim. Mas é incrível as coisas que acontecem na iniciação da gente como médium, as coisas que acontecem. E que a gente não quer acreditar e não quer falar, e não quer dizer o que está acontecendo, porque acha, às vezes até, não pode ser isso da minha cabeça, né? Mas é maravilhoso. A doutrina espírita, ela é consoladora, ela é maravilhosa. E eu sou convicta. Em todas, eu não tenho problema com religião nenhuma. Não tem nada. Se estiver aqui no culto eu vou, se estiver aqui na igreja eu vou. Eu só não gosto de batuca, essas coisas de matar bicho não, né? Eu sou até vegetariano. Então, mas até bom, eu respeito tudo, mas sou convicta. Para mim, essa doutrina, ela é a escola da gente, ela é consoladora. Era isso, desculpe, eu me no trabalho de vocês, mas eu tinha que contar como é que eu cheguei aqui. Esse é o propósito. Agora eu vou pedir para o Sr. Jerusalém, ele fez o seguinte, quando eu convidei ele, agora quando eu fui relembrar ele nessa semana agora, ele fez uma coisa que não foi tão cristã, mas eu vou denunciar aqui. Ele disse assim, eu tenho uma história que foi assim, tu não vai acreditar que foi assim, que começou e tal. E aí botou reticência e disse assim, o resto vai saber no sábado.
Não deu spoiler, senão vou dar spoiler. Ele deu spoiler, né? Na verdade, ele deixou com gostinho de quero mais, e aí a gente está aqui para saber. Mas primeiro, Sr. Jerusalém, eu vou pedir para o senhor nos dizer como é que foi a questão da mediunidade, como é que chegou aqui, quando a gente poder ir se situando aí também. Depois, na segunda rodada, o senhor conta aquela história. Vou deixar mais agora, vou deixar eles vocês. Bom dia, meus irmãos. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Essa casa aqui para mim é parte da minha vida, da minha família. Eu sou natural de Santa Maria. Eu nasci e me criei em Santa Maria. E bem pequeno, tinha lá 2 anos mais ou menos, eu comi algo que não estava no momento, ou já estava, e eu fui envenenado. Praticamente eu estive morto. Eles mandaram meus pais na época para casa para colocar uma vela na mão, como era, que não tinha mais o que fazer. E alguém, tinha uma senhora lá que tinha um centrinho de umbanda perto lá, ela disse assim: olha, isso aí, esse menino, ele tem uma missão na vida dele, e não é pouca. Vocês procurem um médico chamado Dr. Isidro Gai, eu nunca me esqueço. Ele é espírita. E esse médico, Dr. Isidro Gai, era presidente de um centro espírita chamado Ivon Costa, Santa Maria. E assim eu fui levado, praticamente morto. Graças a Deus, esse médico salvou minha vida. E disse: olha, esse rapaz tem uma missão. A partir dali, claro, fui crescendo, esqueci aquela coisa toda, a vida foi... As coisas vão se arrumando? Vão se arrumando. Adolescente, adulto, enfim. E, posteriormente, eu fiz concurso na Brigada, em Porto Alegre, passei, entrei como soldado, aquela coisa toda. Fui transferido para Santa Maria novamente. Lá eu conheci a minha esposa, eu já conhecia, porque ela era minha prima, mas prima entre parentes, porque ela foi adotada. Então nós não somos primos de sangue. E a família dela era espírita, mas aqueles espíritas, estilo da Umbanda assim, de Zeca. Eles tinham um Land Rover, que eles saíam para fora e faziam sessões espíritas, até mesmo de desobsessão, esses centros trabalhavam, nas fazendas. Levavam alimentos, levavam medicamentos, levavam um monte de coisa. E ela se criou nisso aí. Só que ela é mais arredia do que eu. Ela é bem mais arredia. Nem me conhece bem. E a dona Wanda mais ainda, a dona Tereza também. E aí eu fui transferido, eu me formei em Santa Maria, eu saí sargento, me formei em veterinária. E precisava em Rio Grande de alguém que conhecesse muito cavalo. E eu era especializado. E eu recém-casado, um filho novinho, me transferiram para Rio Grande, eu não sabia nem para que lado era. Revoltado, era ateu, não ia à igreja nenhuma, não acreditava em nada. Era bem revoltado. Quando eu cheguei em Rio Grande, graças a Deus, estruturei tudo, estabeleci aqui. Aí eu comecei a passar muito mal em Rio Grande. Comecei a me desestruturar, comecei a sentir uma série de coisas. Mas antes disso, quando eu era adolescente, na nossa casa nós tínhamos um pé de cipreste muito grande, todo mundo conhece cipreste, né? E eu gostava de ir para baixo desse pé de cipreste para conversar com um amigo que eu tinha. Ele era um militar. Jovem militar. Bem jovem. E eu dizia para minha mãe disse: tu tá ficando louco. Não tinha ninguém, né? Não tinha ninguém lá. Eu conversava com ele, trocava ideia. Resultado. Isso com que idade é isso? Eu tinha uns 9, 10 anos, eu acho. Essa bem menina.
Aí eu comecei a ficar muito ruim aqui. Procurei um psiquiatra, óbvio, estava ficando aqui em Rio Grande, estava mal mesmo. Procurei, e aí, para minha sorte, foi uma moça, uma senhora, ela era espírita. Ela me disse assim, sabe o que tu tens? Tu tens a mediunidade. Eu vou te dar algum medicamentinho para ti aqui, mas isso aqui é paliativo. Tu tens que procurar um lugar para trabalhar. Eu jamais, em todas as minhas vidas que eu tiver, eu vou me esquecer do dia que eu entrei nesse corredor, amparado pela minha esposa, quando eu encontrei o Zé. Hoje é assim mesmo. Encontrei o Zé na banca, me apoiaram, me levantaram. Estava quase caído. Me levaram lá para a sala dos fundos, que tinha recém-construído. Me aplicaram passes, conversaram muito comigo. Tinha mais outros médicos que eu não lembro agora. Se não me engano, era o seu Ciro. Se não me engano, era o seu Ciro. E a partir dali, eu comecei a frequentar o Clemente, tomar passe. E eu senti que era diferente, muito diferente. E eu comecei a gostar disso aí. Aí um dia em casa, passados os tempos, eu já estava frequentando a casa, estava estudando. A dona Banda me convidou. Faz um tempo que tu não quer experimentar trabalhar no passe, pelo menos na volta da mesa. E eu comecei. E a partir dali eu comecei a trabalhar no passe. E para encurtar essa história toda, esses anos todos que eu estou aqui, acho que foi em 89, 90 que eu vim para cá na banda. Acho que foi em 90. Início. Início de 90. Eu trabalhei, eu fui diretor de mesa de desenvolvimento, trabalhei com desobsessão, trabalhei nos passos de cura. Então eu comecei a estudar nas palestras. Então eu me aprofundei muito. E eu comecei, ali eu entendi o sentido da vida. Ali eu entendi o sentido por que eu estava aqui. Porque tem aquelas famosas perguntas: quem eu sou, de onde eu vim, por que eu estou aqui e para que eu estou aqui. E aqui dentro dessa casa, que era bem diferente do que está hoje, eu aprendi tudo isso. E muito mais. Aprendi a ser gente. Aprendi a me colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. Porque eu não fazia isso. E graças a Deus, e essa casa, e esse casal amigo, que me receberam com tanto carinho, hoje eu estou aqui falando para vocês. Era isso aí. Agora o senhor vai só começar a contar aquela história que ele fez comigo. Só começa. Olha aqui que questão, né? Qual o sofrimento dele? Era uma noite muito fria, aqui no Clemente Limão, uma quinta de noite. Nós tínhamos trabalhos, a casa lotada sempre. Então, lá nos fundos, eram os passes de corrente. Nós botávamos, para vocês verem a quantia de médium que tinha, nós botávamos 5 ou 6 cadeiras, que tinham 10 ou 12 médiums trabalhando nos fundos, nos passes de corrente. E aqui dentro da sala, também cheio. Estava eu, a Cleni, não sei se a dona Tereza estava também, mas tinha muito médium lá. Me lembro que quem estava trabalhando comigo era a Cleni. Estava trabalhando atrás. E nós vimos aquele griteiro aí na frente. Não sei se foi uma ambulância ou foi um táxi que chegou. 4 homens segurando uma jovem, uma menina, mas essa menina esperneava, gritava. E levaram um desespero lá para os fundos, e o resto depois eu conto.
Agora a gente vai passar para o Sr. Evaldo, para ele também nos dar uma ideia de como é que foi a atividade, Sr. Evaldo, como é que começou a sentir, como é que veio aparecer no ambiente. Vou te pedir licença para que ela possa interagir, porque Claro. eu só esqueci de algumas passagens. A história foi depois, né? A história não foi sozinha. Aí esquece. Vamos lá, trabalho em equipe. O meu sentimento aqui é de gratidão, de Deus, Obrigada. essa felicidade de a gente ver, poder compartilhar todos os irmãos com o mesmo sentimento, os princípios o sentimento de crescer, de ser maior em conhecimento, maior em humildade. Então, me sinto feliz em compartilhar e sinto que o convívio e a recepção que a gente teve aqui desde o dia que chegamos nos ajuda a crescer. Ali, daquela senhora de azul por ali, a gente se sentou, eu e a Maria Tereza, ali. E aí veio que eu não posso deixar de citar Valdemar Diniz. Já nem falei da minha mediunidade, mas a minha mediunidade eu expresso rápido, né? Nós chegamos aqui pela dor, né? Acossado, pela necessidade, né? Pela necessidade. E aquela coisa, eu tinha um medo do seu nome. Por quê? Eu me criei na campanha, na colônia. E espírito, tinha uma senhora o álcool Alma do outro mundo. é o espírito. Tem um pouquinho de espírito aí, dizia falava. Tem um pouquinho de espírito aí para me acender um pouco. Entendeu? Então, espírito, para pouco conhecimento, é sinônimo de coisa ruim. Se envolver com os espíritos. Tá? Mas eu já tinha, quando eu cheguei aqui, isso eu falo em criança, né? Quando a gente chegou aqui, eu já tinha uma passagem por Pelotas. Ali, pela dor do lado. Aí nos encaixemos aqui, graças a Deus. Mas então a gente foi recebido por Valdemar Diniz, que era o dirigente, uma pessoa muito sensata, sem alarde, Senhor Evaldo, muito verdadeira. deixa eu só interromper o senhor. Sabe o que aquela senhora ali de azul é? Sim. Sobrinha do seu Diniz. Então. Não ia falar. No lugar que o senhor estava sentado. Valdemar Diniz e a dona Eduardina Diniz. Tá, só um tempinho aqui para a minha amiga que me deu um lencinho quando começou o vídeo. Até eu pedi depois se pudesse dar uma olhada de novo em outro momento. Apareceu ali o menino Delto Diniz. Eu consegui ler aquele pedacinho e não li do que se tratava. Esse menino Delto Diniz, meu primo, sobrinho do Valdemar Diniz, ele faleceu recentemente. E ainda é uma coisa que dói bastante. O Delto é uma pessoa muito, muito conhecida na rede social, no Facebook, porque ele acordava de manhã para dizer bom dia para todo mundo, todos os amigos dele. E ele faleceu agora. Então eu fiquei um pouquinho emocionada. E aproveitando, vou lhe interromper, sua esposa já interrompeu, o senhor não achou ruim, então... As mulheres são assim mesmo? Como é que eu fui parar aqui? Ao contrário de todos vocês que foram chamados, eu não fui chamada, eu estou dando um murro na porta porque eu quero entrar. Porque aqui eu vim quando eu era criança e eu só vinha por causa do bolo com chá. O tio Valdemar, na época, dirigente da casa, ele forçava eu e esse primo, Delto, a virmos tomar um passe. E eu gostava de duas coisas, eu gostava do bolo e eu gostava do toque. Quando as pessoas me davam passe, era um toque que eu não tinha em casa, porque eu era filha de um casal extremamente apaixonados por mim, eu era filha única, meus pais eram muito, muito amorosos, mas era um tempo em que não havia toque, as pessoas parecem que não se abraçavam, que não beijavam, não tocavam. Então, os meus pais me amavam assim, me olhando e fazendo coisas boas por mim, mas não tinha toque. E aqui tinha toque. Eu gostava quando passava uma manhã no passe e gostava do bolo. Então eu vinha. Era o chá beneficente. Exato. Aí passaram-se muitos anos, eu fui educada em escola católica, virei professora trabalhando em escola católica.
sou devota, muito devota de Nossa Senhora, e então eu casei na Igreja Católica, batizei meus filhos também lá, então eu creio que sou católica, mas eu já disse no curso que eu estou fazendo agora com os colegas aqui, que a Igreja Católica não me dá as respostas que eu quero, e é no catecismo que eu encontro, então por isso que eu digo que eu estou dando murro nessa porta, porque eu quero entrar. Eu não acho que não tenho nenhuma mediunidade, eu não sinto nada, nunca vi nada. E recentemente eu perdi meu esposo, um casamento de 50 anos, que faleceu do meu lado, na minha cama, e foi um baque muito forte. E aí a minha amiga Denise, que vocês conhecem bem, um dia me trouxe para cá, eu tomei um passe de corrente aqui nessa sala, e na saída do passe eu lembro de alguém ter dito assim: a senhora não pode sair ainda, porque a senhora está pior do que quando chegou, a senhora não pode sair pior do que entrou. E eu fugi. Depois cheguei em casa e pensei, eu tenho que voltar para lá, porque é lá que eu quero ficar. E é isso, desculpa interromper, mas já que me citaram, eu já entrei no caminho. Obrigada. Também, eu citei Valdemar Diniz, mas não posso esquecer também de Clay Ferreira e a Dona Ivonete, que nos deixaram à vontade, então perceberam que nós era novos, né, na casa, porque naquela época tinha menos pessoas que tinham hoje, que vocês veem como visita, né? Para 20 pessoas, o dia que tinha 40, temos 40 passos, 40 na assistência, né? Então o seu Cláudio Ferreira e a Dona Ivonete então conversaram com nós, nos deixaram à vontade, então isso foi marcante para nós. A gente se sentiu acolhido aonde eu quero chegar. E a gente conseguiu, dando aquilo que a gente podia de nós, e procurando entender a doutrina. Essa coisa a gente olhava para a mesa e, meu Deus, que coisa chique. Mas eu jamais vou participar de uma mesa dessa. Eu achava que eu também não tinha nada, né, para cumprir, para melhorar ou para desenvolver. Não, isso não tenho, não sinto nada. Agora, sabia que eu tinha necessidade, né, porque eu não era. Me diziam, mas como? É o erro da gente não se envolver com o estudo. Hoje temos mais facilidade à literatura e à prática do estudo sistemático hoje, né? Então a gente ganha muito com isso, aprende muito. Porque a gente vinha assim, sem conhecimento, tinha medo. Tinha medo por quê? Por falta do conhecimento, né? Mas graças a Deus eu agradeço aquela persistência que foi nos ensinando no dia a dia, porque se eu não posso ser o sol, tem umas passagens assim, eu posso ser o sereno, eu posso ser a relva, eu posso ser alguma coisa, né? Então eu fui aprendendo, e com as pessoas, os colegas, os participantes da casa, aquelas pessoas que tinham assim, que dirigiam. Eu já vou direto, seu Zequinha, a Dona Wanda, que o seu Valdemar desencarnou novo, né? Então a gente foi vendo assim, aquele acolhimento, aquela coisa, e depois o estudo. Então a gente foi vendo a necessidade, que a gente não é nada sem o estudo, porque a gente sem estudar, a gente não compreende. A doutrina espírita é tão bela. Kardec codificou o espiritismo, que Jesus e Kardec e Jesus estão no patamar. Exatamente, né? Mas não adianta, nós vamos apreciar, vamos falar, vamos agradecer e tal, mas não vamos pôr em prática, não vamos sentir que nós somos obrigados a exemplificar aquilo. Então a gente às vezes fica, eu vou lá frequentar hoje, eu não vou amanhã, porque o dirigente não é o seu Diniz, ele nem vai ficar sabendo. Ele nem vai ficar sabendo que eu não fui. É uma ignorância da gente. Eu digo, eu falo por mim, entendeu? Então eu não vou aprender, eu estou enrolando quem? Ninguém. Eu estou perdendo tempo, a mim mesmo. E daí vem a Dona Wanda, que no início a gente não percebia a Dona Wanda. Ela não se envolvia na época com direção. Aí depois veio a Dona Wanda. Aí a Dona Wanda dizia assim: meu irmão,
Ciro Brandão foi muito importante também. Meu irmão, a gente vê pessoas ao lado da gente que não interiorizaram nada, falhas primárias, parece que não se envolve com os princípios básicos, é uma pena, né? Eu digo, é verdade. Mas será que eu não estou incluído nisso? Minha querida, que bom. Mas sim, aquilo tocava para mim, tocava sim. E a gente a partir dele, porque a gente estava naquela coisa do gostar, do querer. De falar, verbalismo sem obra, não é nada, né? Então, graças a Deus. Então, foram pessoas, amigos, dirigentes que nos ensinaram a ser melhor, a crescer, né? Então, sobra agradecer a Deus e gratidão a todos, porque nós somos instrumentos um dos outros. E assim nós temos que ver o Evangelho, Cristo, Kardec. Não tenho muito mais a acrescentar para não tirar o tempo dos outros. E agradecer a oportunidade, né, de estar vivo, presenciando, e que eu possa, enquanto Deus quiser, poder compartilhar com a casa, com as reuniões, e praticando sempre a prática espírita e no aprendizado da vida. Obrigado, Deus. Obrigado. Senhor Eval, no patrimônio desde quando? O patrimônio da Dona Vanderlei. Mais de 20 anos? Foi. Esse dia estava mais ou menos. Então, mais ou menos. pra gente... Aí eu fui chamado, exatamente, a participar. E tinha uns irmãos que eu vinha, ajudava lá. Poxa, mas Ciro Brandão, uma pessoa safenada, o seu Zequinha, a Dona Wanda, que faziam tudo, pintura e tal, que não tinha ainda aquele comprometimento, que também não. Hoje tem um chamamento muito forte para juntar um grupo, né? Porque tem pessoas que dizem assim, mas por que não pago? Ora, é tão cômodo pagar e o dinheiro não é assim, é muito difícil entrar aqui. Hoje tem muita despesa, não há dinheiro para custear, segurança, etc. Né? Então, aí vinha Ciro Brandão com a escada na mão, safenado. Não, mas peraí, eu vou ter que ir lá. Ele disse que vai lá e eu vou ter que ir lá. Né? Aí a Dona Wanda, aí me convidava, irmão, tem que arrumar uma fechadura, fulano não pode. Aí chegou um ponto lá, então, eu o irmão que vem fazer as coisas, então vamos passar o patrimônio do irmão. Então é como eu digo, me ajudou a crescer, me ajudou a ter compromisso. Manuel. Obrigado. Eu sou de uma... Uma coisa que eu gostaria de dizer, que a gente não pode esquecer daqueles trabalhadores antigos, Coronel Porcinho, o pai da Wanda, o senhor Divino, não é? O professor Ascencio, que também muita palestra deu aqui, o doutor Paulo Sarim, que era veterinário também, que também deu muita palestra aqui, das irmãs Agostinha, que uma, inclusive, faleceu trabalhando, né? Então, aqueles antigos trabalhos, o seu Oswaldo Farias, meu Deus, o seu Oswaldo Farias, e ensinava e dava exemplos e puxava as orelhas da gente e fazia cada dia de terça-feira, ia rodando o evangelho, terça para fulano, o tema vai ser tal, tem que saber, né? Aí tinha que dizer, né, que a gente tinha lido mesmo, aquela coisa toda. Então, esses que deram início, né? Porque o seu Valdemar, o seu Oswaldo, o Coronel Porcinho, o teu pai, o seu Adelino, né? Pai da Wanda, desculpa, eles foram os alicerces, né? Eu acho, dessa casa. Também trabalharam para edificar essa casa. Trabalharam, o seu Adelino, inclusive, era passista. Ele era.
E a gente é daquele tempo que o médium que dava o passe ainda dava um sopro, às vezes, no ouvido, a gente ligava, dava um passe, não ouvia, o cara saía era gostoso, né? E eu também trabalhei com todos os trabalhos da casa, passe ali também que a gente dava. Depois a coluna foi vendo a velhice e as doenças, não deu mais, né? Por passe, mas os trabalhos da casa todos, né? Mas aqueles irmãos que a gente não tinha falado neles, né? Eles devem estar por aqui. Não, é bom. Naturalmente eles devem estar por aqui, né? Manuel, o seu Rudá, Pois eu ia falar. aprendi do seu um pouquinho que eu sei, ele que me ensinou. Ele trabalhava no obsessão Isso. e depois nos passos de Saúde. Saúde. Eu trabalhei com ele 4 anos. Né? Pois é. Aprendi muito com ele. Isso foi criado, tinha uma senhora, Dona Maria, que ela Jacira, a Dona Maria Germano. Germano. Dona Maria Germano, ela foi na minha casa, ela pediu para que tivesse aqui no Irmão uma reunião de passes assim específico assim para pessoas enfermas, passes de cura chamava tal. Ela junto com o Sr. Rudá para fazer esse tipo de trabalho nas segundas-feiras à tarde. E aí tá, porque essa senhora era lá da Bacelar, Maria Germano, né? Antiga, né? Não tinha uma loja Casa Germano, ela era dali, ela era filha do proprietário, Dona Maria Germano. Depois o filho dela veio também trabalhar. Como é o filho é da dirigente me dá na Pará. Ele. Pois é, devido à minha juventude. Eu sei que ele depois veio trabalhar também nesse espaço. E esse senhor Rudá também. Ele era um senhor, ele era parecido com o Bezerra de Menezes. Ele era branquinho, assim, uma barba. E uma senhora uma vez veio aqui e confundiu ele, achou que ele era. Eu, o presidente da casa. Então, mas era assim, ele desencarnou bem idoso mesmo, né? Tinha já mais de 90 anos, mas sempre trabalhando também na casa. E são pessoas antigas que também contribuíram bastante, né, para a nossa casa. Só uma curiosidade, o Sr. Rudá, eu acompanhei também, mas eu entrei aqui com o Sr. Rudá. O Sr. Rudá tem uma curiosidade também que eu acompanhei. A gente ficava 3, 4 horas atendendo nessa sala aqui, passo de saúde, ele sempre de pé fazendo as orações. O Sr. Rudá, quando ele caiu, um pouquinho antes de desencarnar, ele parou realmente de trabalhar, em 3 meses ele desencarnou. Rapidinho, assim, sempre trabalhando, na desobsessão e no passo de saúde. Agora, por isso que é uma coisa, a gente nunca pode se aposentar do espiritismo. Já estou com muita idade, eu não quero mais saber, não, a gente não pode se aposentar. O exemplo que nos deu o Chico Xavier, não é? Ele nunca se aposentou do espiritismo. Toda a idade que ele tinha, eu até li no jornalzinho espírita que na véspera dele desencarnar, foi um sábado, e ele fazia uma reunião assim na rua, tinha um abacateiro onde ele sentava e aquelas pessoas tudo na rua sentavam também, e ali era feito o culto do Evangelho. E foi feito o culto do Evangelho, ele estava presente. Que ele olhava para todo mundo, parecia assim, que ele estava se despedindo, olhou para todo mundo assim e tal, e no dia seguinte ele desencarnou. Quer dizer, que sempre ele continuou, com toda a idade dele, 91 anos, acompanhando. Ele já era até levado pelas pessoas, porque eu já nem conseguia mais caminhar direito,
ele era levado, mas ele nunca deixou de assim, participar, né, de trabalhar. E até por sinal, esse mês também é um mês espírita, do dia 2 de abril, fez aniversário de vida, de nascimento dele, né, do Chico Xavier. Então, temos também no dia 15, aniversário do livro o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo foi a 15 de abril de 1864. Até eu vou contar também um caso relativo. Em 2014, fez 150 anos deste livro. E eu não me dei conta, eu era para dizer que um palestrante, fazer uma palestra sobre isso, porque foi numa quarta-feira, ele fez essa palestra na quinta, e eu me xinguei muito por isso. Pô, aí o que aconteceu? Naquela época tinha um comandante do quartel, o Sartori, que ele era espírita, ele frequentava aqui o Clemente Mignon. E já no ano 2000 ele frequentava aqui e me convidou para fazer algumas palestras ali no quartel. E aí depois ele foi embora. E aí ele voltou em 2014, já como comandante do quartel. E aí, veja bem, era uma terça-feira. Aí ele ligou lá para casa me convidando que eu fosse na quarta-feira fazer palestra. Mas então eu que vou fazer aí. A oportunidade. Porque eu estava brava comigo mesmo, que eu não comentei para fazer uma palestra sobre 150 anos do Evangelho. Então aí eu me lembro que a gente fui com meu esposo e tal, e levei o Evangelho. Aí eu fiz a palestra mostrando que o Evangelho tem 28 capítulos, cada capítulo tem um título relativo aos ensinamentos de Jesus, passagens que ele mesmo falou, enfim, e fui mostrando, e fui falando, falei, eu acho mais de uma hora. Aí, e ele ficava sempre sentadinho ali na frente, assim, prestando atenção, tudo, né? E aí, depois que terminou, ele nos deu um quadrinho, um quadro assim, agradecendo pela palestra e tal, e ali na data ficou, eu tenho até hoje lá em casa, ficou assim aquela lembrança daquele dia dos 150 anos do Evangelho, em que eu fiz a palestra no quartel e ainda ganhei um quadrinho com a data. E eu valorizo muito isso, né? Porque é a doutrina espírita, se nós somos espíritas, nós temos que valorizar tudo isso. As datas, eu gravo tudo, né? Dia 18, aniversário dos espíritos, 18 de abril, né? Então, nós temos que valorizar, porque a nossa doutrina é aquilo assim que nos dá uma orientação, nos dá um foco na vida, nos dá, enfim, o porquê da vida, até por sinal, o porquê da dor e sofrimento, é um título do livro de Leoneri. Então, tudo isso aí, a doutrina nos explica, nos ensina, nos responde aos nossos questionamentos, né? Então, a gente tem que valorizar tudo isso aí. Eu valorizo as datas, eu valorizo os grandes vultos da doutrina. Deve ter uns menos, mas eu não sei as datas, mas os maiores assim eu sei, né? Então a gente vai recordando que tudo isso aí, não é? Tinha tantos orientadores, trabalhadores que se doaram tanto, não é? Mas já partiram para o mundo espiritual, porque a gente está aqui de passagem, não é? Na nossa casa mesmo, nós tivemos esses irmãos, né? Na época que foi edificado aqui essa casa, era o seu Valdemar, não era o seu Valdemar, era o seu Oswaldo Farias, o presidente. Aí depois, então, passou para o seu Valdemar.
E o Zequinha, né, que a gente não o esqueceu, o Zequinha. Ele Muitas vezes o Zequinha tirou do bolso dele, do salário dele, para fazer o que tinha que ser feito aqui na casa. Companheiro de jornada, sempre chamei ele meu companheiro de jornada. Ele era uma pessoa assim muito doce. Ele mesmo dizia assim que ele queria ficar sempre na porta, recebendo as pessoas. Ele não se importava assim de sentar à mesa ou participar ali da reunião com os passistas e tal. Ele queria ficar sempre na porta, recebendo as pessoas de braços abertos, recebendo as pessoas com carinho, com atenção. Quantas vezes as pessoas, uma vez mesmo ele contou um caso que estava cheio o centro, não cabia mais de pessoas, e ele teve que ficar lá no meio da rua. E foram empurrando ele, ele assistiu a reunião lá no meio da rua. Outra vez também estava cheio e tinha um casal e de pé. E ele não tinha mais cadeira, porque ele ia lá nos fundos buscar as cadeiras e botar no corredor até. As pessoas sentavam no corredor, não cabia mais no salão. E aí ele viu as cadeiras aqui, pegou e mandou aquela senhora sentar na cadeira estufada, que eram as cadeiras dos médicos e tal. E aí depois, passado um tempo, aquele senhor disse para ele assim: o senhor sabe que a minha esposa, ela é diabética e ela estava passando mal, ela estava a ponto de desmaiar e cair. Quando o senhor levou ela e sentou na cadeira, ela ficou tão bem, entendeu? Quer dizer, que se ele não oferece aquela cadeira, aquela senhora ia cair, porque ela estava se sentindo fraca, né? Uma história do Zequinha, que o Flávio contava, lembra do Flávio, né? O Flávio disse que um dia aqui, estava em reunião, estava cheia a casa, era dia de Páscoa, e o Zeca estava lá na porta. E um irmão drogado e alcoolizado começou a incomodar lá fora. E o Flávio disse que louco para morrer, porque o Flávio era nervoso, né? Ele disse assim, eu cheguei e ele disse assim, mas bota, pontapé nesse cara, bota para fora. Eu disse, não, meu irmão, hoje tu não vais poder ir, falando, botou o braço, foi lá falando com aquele carinho, disse que o camarada do céu, né, que estava drogado lá e bêbado, né, disse que foi se acalmando, e o Zé, volta aqui outro dia, a casa está muito cheia hoje, mas volta outro dia. E eu louco para molhar a cara do cara que estava incomodando, estragando, que todo mundo se virava, que estava aqui na assistência, se virava para ver o que estava acontecendo. E alguém estava palestrando, não sei por talvez o Jerusalém tivesse. Patamar de evolução, cada um se encontra, né? Cada um se encontrava. Já queria partir para a violência. Ele dava aquela missão, né? Aquela missão de carinho, de amor, de compreensão e de tolerância, principalmente, né, com as pessoas lá na frente. Mas era muito comum naquela época, essas pessoas aqui. Uma vez entrou um ali, não sei o que, ia ser o Bittencourt. Bittencourt foi ali, conversou com ele, não sei o que, não sabe mesmo. Aí o Bittencourt também convenceu ele, veio para uma passa e ir embora. Então tem que ter paciência, né? Porque a gente vai gostar aqui, né? Claro. Como é que numa casa de cidade se passa a exemplificar a violência. Agora eu vou passar aqui um pouquinho fora da nossa roda. Eu vou passar para a Isa. Isa, 5 minutinhos. Para tu contar a história que tu quiser. A gente não tem tanta coisa, já que me conhece de tantos anos, né? Eu já sabia, e também umas palavras, como era, eu tinha, tentando copiar o que disse há pouco o irmão Eovaldo, da gratidão pelo ensino, aqui estar tantos anos e que realmente foi bem gratificante tudo aquilo que presenciei, que pude compartilhar com todos e que vocês já mencionaram, né? Me lembrei do seu Oswaldo, eu até estava lembrando disso ontem, que também ajudou no caso do meu trabalho na evangelização das crianças, muito ele também colaborava, né?
ele tinha casa de revistas e não era bem revistinha, porque devia ter negado há tantos anos que eu já não me lembro assim de algumas coisas que eles forneciam, cartõezinhos, até em relação às mães, pensamentos, enfim, eu tenho lembrança de muita coisa que ele foi doando, que compartilhava conosco o nosso trabalho, assim, ajudava muito querido. E a dona Hilda também chegou a trabalhar aqui, estou me lembrando dela agora. Vocês mencionaram, né, o seu Valdemar, o seu Zequinha, tão querido. Para mim, tem muito boas lembranças. Casa de seu filho também. Eu cheguei a compartilhar com ele o trabalho, desenvolvimento com ele dirigindo, né? Enfim, com as crianças tenho bastante, não sei, o trabalho me comove bastante, de gostar mesmo, tanto é que ainda estou trabalhando até hoje, tentando ajudar de alguma forma. Quantos anos na evangelização? Eu sempre gostei também, embora eu não tenha casado, sou solteira, mas tenho afinidade muito com crianças, fui professora assim, de crianças também, de 10 a 14 anos, tive mais contato, não com os pequenininhos, agora é que eu estou tendo, que já está sendo uma experiência. É uma coisa que me disse a Wanda há pouco, a nossa irmã, o quanto é importante continuar sempre, não querer se aposentar. Daqui eu não estou querendo, por enquanto, me aposentar. Quantos anos? Professora já tem bastante tempo de aposentadoria, desde 99, né? 26 anos, até agora. E na evangelização, quantos anos? Pois é, eu já tenho. Eu estava fazendo as contas, eu tenho lembrança de ter sido aos 49. Eu comecei, eu acho que eu... Os meus filhos também foram. Desde pequena. A educação, quanto tempo, né? Eu quanto também sou agradecida pelo teu trabalho, pela tua dedicação também, porque a gente não pode esquecer disso. Tudo isso aí que tu fizeste, né? Tu colaborou também, graças à doutrina. Não, e eles também, né? O Rogério, lembrou do Valtur, como palestrante também foi. É como agora hoje o Vinícius, grande divulgador da doutrina, né? Foi o nosso aluno, o Vinícius Lousada, ele tem sido também um grande, né, divulgador. Tinha várias crianças e ele estava bem pequenininho ali. E aí eu dei para a irmã dele, para a Keila, para ela levar para ele. E aí ele ficou muito contente, porque a fundação da infância, ele era de evangelização da casa. E a Maria Luísa era a educadora, evangelizadora. Pessoal, para a gente poder entender, O seu Clay também tem bastante boa lembrança, foi o primeiro que eu tive contato com o seu Clay Ferreira e a dona Ivonete, eles eram pessoas lindíssimas. Pessoal, para a gente entender o que está se falando aqui, tá? Logo me cativaram. A Maria Luísa, quando ela, lá no início da evangelização, nós temos um irmão chamado Vinícius Lousada. Quem conhece, ele hoje é vice-presidente lá da FED, da nossa Federativa Estadual. Tá? E esse irmão, ele esteve aqui na casa e foi um dos evangelizandos da Maria Luísa. Isso que ela está dizendo, que a dona Wanda está dizendo aqui, que teve uma foto, mandou para a gente, então, para a gente ter assim, uma dimensão, né, da história da casa. Agora eu vou pedir para a dona Ioneida aqui dizer o que ela tiver vontade, para a gente depois já poder encaminhar o nosso encerramento, porque o nosso tempo já vai terminando. Né? Passar aqui para a dona Ioneida contar alguma história. Tá bom, agradeço mais vontade. A história é bastante longa aqui na Casa Espírita, né? Porque, como diz, a gente vem pelo amor ou vem pela dor. E eu vim pela dor, né? Eu sempre, meus pais eram de Umbanda, eu, quando criança, eu participava, mas não sentia aquela coisa de seguir. Quando eu comecei a ficar adulta e eu comecei a passar pelas minhas provas, né?
eu sempre dizia assim, meu Deus, eu queria uma doutrina que me desse uma estrutura para mim saber suportar. Não quero que tire, eu não tinha o conhecimento, mas eu não quero que tire assim a minha prova, mas eu quero ter força para suportar. E eu sempre pedi assim as minhas orações, sempre pedi a Deus assim, falando sem um entendimento do esclarecimento da doutrina. E um dia a minha irmã foi ao médico, né, com o filhinho dela, era muito pequeno, e ela falou que ela começou a ver a senhora, que depois foi a minha orientadora, a minha dirigente de trabalho, né, antes de ser, claro. Mas olha, eu descobri uma doutrina, uma religião que eu acho que tu vais gostar e que vai ser o teu caminho. E aí ela se botava assim, ela estava contando para outra senhora a vida dela, né? O nome dela era Irmã Lourdes, que a gente chamava, né? Antiga, aqui da casa, foi trabalhadora aqui da casa há muito tempo. E depois eu disse, que engraçado, né? Então, aí eu prestei atenção que era uma vovozinha, né, assim, Clemente Minor era o nome do centro espírita, e ela começou a contar aquela história dela, da Dona Luz, né, para outra senhora, e eu peguei, já fiquei muito atenta, e aí ela disse que era uma quinta-feira, que tinha esse trabalho de orações. Eu vim aqui na quinta-feira. E aí era aqui, a vibração era aqui no salão, né? Tinha umas contas médias, tinha uma espanhola muito, tinha uma residência, Dona Lita, era uma residência assim maravilhosa, todas elas, a Dona Luz também estava ali. Então começou a relatar o que eu vivia dentro de casa, da maneira que eu fazia as minhas orações, da oração que eu fazia. Então, revelou tudo aquilo de uma maneira que eu não conhecia a minha vida. E eu fiquei encantada. E ela disse assim, tu tens, né? Aí disse como é que eu estava, aquela coisa toda, né? E antes disso, antes de vir para cá, eu ia em esses lugares assim, de revelações, né? Pessoas que liam, davam carta, né? E eu digo, mas não é isso, mas aquilo me satisfazia, não me preenchia o meu coração, sabe? Ficava sempre aquele espírito, isso aí uma pessoa, os espíritos que falam, né? Tá, eu entendia, mas eu queria mais, eu precisava mais, muito mais. Eu precisava que me esclarecesse, que me deixasse todas as minhas dúvidas que eu tinha dentro de mim. E também pediu para mim saber passar por tudo aquilo que eu tinha certeza que eu tinha que passar, né? Então, aí essa desenvolve a tua mediunidade, aquela coisa toda, né? Então, tu precisa, né, participar de uma mesa mediúnica, né, para desenvolver. Cada vez que eu vinha na casa espírita, o Evangelho era para mim. Eu levava para mim e aquilo ali me dava uma força tão grande, tão grande. Eu fazia assim, ó, eu queria assim, cada vez assim, ó, aprender mais e fazer. E me esforçar para fazer aquilo que eu escutava, sabe? Então aquilo me fazia assim, me fortalecia. Quando eu chegava em casa, eu conseguia fazer da minha vida assim uma estrutura mesmo, saber aprender a fazer o que era melhor, a ter paciência, compreensão, porque eu sempre dizia assim, ó, eu estava aprendendo, o outro não estava aprendendo. Então eu tinha esse compromisso, né, de dar exemplo. E foi assim toda a minha vida, eu fazendo isso. Eu nunca, depois que eu entrei aqui, eu nunca mais saí. Tá? Eu nunca assim, eu queria só aprender. Eu nunca quis, olha, por exemplo, eu nunca quis ter um cargo dentro da casa espírita. Não é isso. A gente tem que ter o exemplo, tem que aprender para dar exemplo. Nunca mais do que isso aí. Então é isso que eu tenho a casa espírita para aprender, para me esforçar a ser melhor. Cada dia ser melhor, sabe? É um esforço contínuo. Eu sempre digo assim, a doutrina espírita é maravilhosa, exige muito de nós, exige muito sacrifício, exige muita mudança, sabe? É uma mudança que é contínua, é todo dia, é toda hora, sabe? E cada novo obstáculo que apresenta na nossa vida é um aprendizado, é uma maneira de a gente aprender mais e mais e mais, sabe? A lidar com as pessoas, a ter amor para as pessoas, é compreender que aquele que nos fere, é um espírito ainda doente, ele não aprendeu ainda,
ela não aprendeu a se melhorar. Então, ela nos dá uma transformação tão grande, sabe? E eu só tenho a agradecer à espiritualidade maior, à Casa Espírita, a todos os trabalhadores, a Vandinha, né? O seu Diniz, que foi uma pessoa tão maravilhosa, que quando me botou para fazer o passe, eu digo, mas eu não tenho condições de dar. Eu não recebo nada. Simplesmente assim, aí ele, com aquele jeito todo especial, também dizia assim, não, Ioneida, tu não precisa dizer nada, só a tua energia ajuda. Então, isso aí, todas as vezes que ele me botava, eu pegava uma força e fazia. Bom, se é assim eu vou ir, eu vou dar um passe, né? E foi interessante que a casa, como já foi dito para outras irmãs, tinha poucas pessoas, sabe? Muitas pessoas. Então eram poucos médios aqui no salão para dar o passe. E eu um dia, eu dá com outra, Ioneida, porque tem mais, né, segurança, dá com outra pessoa. Um dia tinha mais gente, e as cadeias e eram só 3 pessoas juntas. Eu vou ter que ter coragem, eu vou ter que dar passe, porque eu acho que, né? Aí foi mesmo, peguei coragem e fui dar passe, sozinha, né? Então tinha mais gente, eu vou ficar assim. Aí dei passe, naquele dia eu fiquei com força. Aí aquele dia eu tive coragem de seguir dando o meu passe, assim, né? Não tendo medo, né? Não tendo, assim, receio. Então eu fui confiando, a Vandinha a mesma coisa. Quando me deu esse caso, disso, assim, que eu tinha que eu precisava, né, dirigir a minha família. Eu estava cuidando dos enfermos, né? Tinha uma cunhada bonitinha na minha casa que cuidava, né? E depois o meu irmão também se hospitalizou, e aí eu tinha que vir, eu vinha segunda noite, segunda tarde, vinha terça tarde, vinha na quinta, vinha no sábado, era muita coisa, ainda tinha os enfermos. Eu disse, Ioneida, minha filha, por favor, porque eu sabia que ela não ia aceitar, por caridade. Aí não tem erro, né? Eu assumo terça-feira, desenvolvimento mediúnico, aqui na mesa da frente. E a Ioneida ficou assim, não, por caridade. Então ela aceitou. Aí ela aceitou. E isso aí já foi desde o início dos anos 90, por aí. Faz muito tempo isso, mais de 30 anos. E aí, porque era muita coisa para mim. Eu vinha, ainda tinha que cuidar da pessoa e tal, e depois o meu estava hospitalizado. E depois todos já partiram, então, no plano espiritual, mas era interessante porque a Ioneida também houve uma ocasião aqui no centro, que houve tipo de um racha e tal, um negócio, e a Ioneida também saiu fora, e ela um dia atravessando a praça, de frente à minha casa com as filhinhas dela pequenas, que já são umas senhoras, e eu disse, Ioneida, minha filha, por favor, Ioneida, volte, Ioneida, eu preciso de médiums. Por favor, minha filha, volta. Aí a Ioneida voltou. E aí a gente ia nas casas também das pessoas, por favor, volte e tal. E aí se regrupou a casa. Porque a gente enfrentou muitos problemas, né? Porque não é porque seja uma casa de caridade que vão todos terem a mesma vibração, né? Então, tinham pessoas que destoavam um pouco, né? Criavam uns problemas e tal, as pessoas se aborreciam, saíam. E aí eu ia buscar meu filho, minha filha, por favor, meu filho, volta, preciso. E assim foi indo, aí foi voltando as pessoas e tal, né? Mas tudo é assim na vida. Mas a Ioneida sempre foi a companheira que eu procurei, assim, né? E ela sempre me deu apoio. E foi sempre uma imagem de empurrão mesmo, né? Eu achava assim que eu não tinha as condições, né? A espiritualidade tem muita, né, compreensão com a gente, né? Sabe, as nossas fraquezas mesmo, a gente acha que mas a gente bota o amor acima de tudo, né? E vai em frente. E hoje eu sou muito grata, né? Por Deus ter me dado essa oportunidade, né? A espiritualidade, de poder estar trabalhando até hoje, né?
ainda com saúde, né? Porque, né? E eu digo até onde Deus quiser, é bom, né? Eu sou muito grata mesmo, porque a gente passa por tantos obstáculos, né? Tanta coisa na vida, mas a gente sabe assim, quanto é importante a gente acreditar, a gente ter a fé, né? E confiar, porque a gente tem essa capacidade de conseguir, né, abraçar aquilo que a gente bota no coração e que aquilo que a gente entende dentro do conhecimento da doutrina, né? Então eu só tenho a agradecer mesmo essa casa, esse carinho, né, de todos, sabe? E que Deus me dê força para todos nós, não só para mim, mas para todos nós, que possamos trabalhar com muito amor, né, e muita dedicação, com muito respeito ao nosso semelhante. Agora a gente vai ter que encaminhar o nosso encerramento, né? Como naquele tempo, sempre tem. Então agora o senhor Evaldo vai finalmente Jerusalém. Mas interessante essa casa, alguns relatos daria para fazer um livro. Eu ontem até comentei com o Manuel. Só o que eu presenciei, com pouco tempo que eu tenho de casa em relação aos outros companheiros de jornada, daria um livro. E um livro bom de ler. Muito bom de ler. Esse fato ocorreu numa noite fria até. O Zeca se encontrava, não tinha essa porta, não tinha isso aí, era só aquela porta de entrada. O Zeca se encontrava sempre naquela porta ali para receber as pessoas. Era uma basculante grande. Era uma basculante grande. E nós vimos aquele alarido, nós estávamos trabalhando nos fundos, éramos 10 médios, 5 cadeiras, e aqui estava lotado de gente, numa quinta-noite. Aquele griteiro, entraram 4 pessoas agarrando uma menina, tentando matar ela, e o Zeca disse, não, leva lá pro fundo. Aí o Zeca acompanhou eles até os fundos. E essa menina esperneava e levava lá para colocar na cadeira que eu estava em paz. Estava eu e a Clenícia. Uns 17 anos, 18 mais ou menos. Mais ou menos, 17, 18 anos. E a irmã dela junto. E 2 enfermeiros da Santa Casa. Ela tinha vindo da Santa Casa, porque na Santa Casa eles não conseguiram contê-la. Tamanho a violência. Aí a menina disse assim, a irmã dela disse, em casa, senhora, nos ajuda, ela falava assim. Em casa, ela arrancou o vaso do banheiro com a força e quebrou todo. E a gente não sabe mais o que vai fazer. Aí, claro, a gente suspendeu. Então, naquela época, cada um dirigia um espaço. E eu estava coordenando aquele espaço lá dos fundos. E a dona Wanda, toda a gente coordenava aqui na frente. Aí eu disse assim, suspende os passos todos os médios aqui. Aí começamos a aplicar o passo, nós conversamos. E o Zeca junto comigo. E o Zeca então disse assim, minha filha, deixa eu te dar um abraço. E ela esperneava e agarrada, e eu sei que resultado, para encurtar a história. Essa menina saiu daqui caminhando, normal. Todo mundo assustado e a eu disse, olha, se puderem retornar, nós queremos agradecer muito. Porque a nossa religião, nós somos muçulmanas. Nós somos muçulmanas e nós não tínhamos para onde apelar. E alguém nos indicou para vir aqui, que existia uma casa, um centro espírita, que podia nos ajudar. E era o Clemente Menor. Isso aí me marcou muito, 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 muito. São duas coisas que me marcaram muito. E a segunda coisa, rapidinha, para não tomar muito assunto, que a dona Wanda deve lembrar disso. Também estávamos trabalhando lá nos fundos. Mês de agosto, um frio, entrou um cidadão, grisalho, capotão grande, sentou com o passe. Comecemos a aplicar o passe nele, era eu e a Ana do Escola do Orley. De repente eu me abriu como se fosse atrás dele, assim, que eu ainda tenho um pouco de evidência. Abriu atrás como se fosse uma chama, um fogão a gás. E apareceu um freio gordinho. Um pouco atrás. Uma bomba, uma corda amarrada, e uma cruz, me chamou muita atenção, que ela não tinha toda a cruz, ela só tinha um T, era um T grande, de madeira. E eu, puxa vida, e agora o que eu faço? E ele disse assim para mim, apontar para ele, fala.
Meu Jesus amado. O que eu falo? E a orientação que nós tínhamos que o médico não podia dizer nada. Eu digo, eu vou ter que falar. Eu digo, ó, cidadão, a gente não pode conversar, não pode explicar nada. Mas eu vou lhe falar uma coisa, eu estou vendo aqui do seu lado, é um espírito de luz, não para não assustar o cara, é a primeira vez que eu vejo, é um espírito de luz, tem um aspecto muito bondoso, é um freio que está ao seu lado. E o cara desatou aí, eu digo que me virei, me lascou tudo. E agora? Eu digo, pois é, o que eu vejo aqui, eu estou dando o senhor, ele disse, não, meu amigo, te acalma. Aí ele abriu o capote, a cruz que ele usava era igual a essa. Exatamente igual. Esse freio que me viste aí, foi o meu professor. Eu sou o Frei fulano de tal, da cidade de Santo Ângelo. Eu sou doutor em teologia, estou fazendo uma pesquisa nas cidades. Indicaram a casa de vocês aqui para me vir ver como é que é o trabalho espírita de vocês. E para minha grata surpresa, eu estou encantado. E eu gostaria de falar com a direção da casa. Eu não me lembro, parece que eu conduzi ele até a senhora e ele cumprimentou a senhora e o Zé. Boa noite. Pois é. Não estou muito bem. Faz tempo, tanta coisa. E ele cumprimentou e disse, eu vou colocar o nome da casa de vocês na minha tese que eu estou fazendo. Ficamos famosos? Eu fiquei encantado. E ele disse assim, esse senhor foi o meu professor e ele já desencarnou há muito tempo. É um espírito. Então ele veio se mostrar para ele. E eu tive essa felicidade de ter essa evidência. E rapidinho, Manuel, para não tomar do tempo, para encerrar, isso sirva de lição para nós todos. Nós estávamos fazendo a pintura final de ano aqui, dos bancos. Que era, olha o Valdo, eram os meus, a mesma turma de sempre. Era a mesma turma de sempre. Pintando a Carla Farias também estava um monte de gente aqui. Aí o Carla Farias chegou para mim e disse, Jerusalém, me dá uma olhada nessa mesa aí. Se tem muito cupim. Eu digo, tá, eu vou entrar embaixo. Eu entrei embaixo, como diz o gaúcho, me caiu do buteado do bolso. Eu catei 58 chicletes grudados na mesa. Por dentro. Os netos vinham, mas os chicletes colavam por baixo. A dona Teresa se lembra disso. Aí nós começamos a mostrar as outras mesas. Fomos lá em cima, deu 30 e poucos mais ou menos. Então isso sirva de lição para todos nós. Tem outra história, Pode se contar aí. Pessoal, agora a gente vai precisar encerrar, porque o nosso horário já está completamente estourado, a gente tem aqui um workshop. Então eu vou pedir agora o Serginho trazer para a gente aqui as lembrancinhas que a gente foi confeccionado, né, para cada um, para ficar de recordação para os participantes da nossa roda. Aí eu vou pedir que o Serginho entregue uma primeira, Serginho, entregue uma primeira para nós aí, e eu vou chamar aqui o pessoal para o vereador. Vamos fazer um suspense, quem vai ser? Hoje o negócio está lá de suspense. Vamos lá. Alô, Sérgio. Obrigado, pessoal. É muito carinho, muito obrigado. Agora, para eu não ser mal educado, eu vou chegar na pessoa, né? Senão eu vou apontar o dedo da forma. Tá. Vou pedir para a Júlia entregar aqui a lembrancinha da dona Wanda, para a gente poder fazer, né, esse encontro das nossas gerações, que deve ser a mais jovem, né? Chegou, né? Tão bom para a Fabiana. Cadê a dona Wanda? A Júlia do grupo da Feira, do Evangelho, né? Está começando recentemente. Agora, a Tiane está lá quietinha, escondida, mas a Tiane sem o nome, não sei lá. Aí, Tiane, vem aqui. Oi?
Eu vou pedir para a Tiane pegar aqui na Terezinha. A Tiane é uma das evangelizadoras da nossa casa. Pedir para pegar na Terezinha. Muito obrigada. E agora os seus irmãos estão bem pertinho. Estão olhando para todo mundo. Eu? Ó, viu? Você está falando do meu bonito. Que bom. Que emocionante. Eu feliz também. Pelo tamanho. A minha ignorância, né? Muito obrigado. Agora a gente vai fazer o nosso encerramento. Tá? Eu vou pedir o seu Jerusalém para tomar uma oração, para a gente encerrar nossa atividade, né? A gente agradece muito a presença de todos, né? Com certeza que a nossa companhia espiritual hoje é muito especial, né? Porque estamos aqui com todos esses irmãos, né? Que representam essa geração bem mais antiga da nossa casa, certamente que estão aqui aqueles que os acompanharam, né? Eu tive o privilégio de conhecer o seu Ciro, porque foi a mesa que eu cheguei, era ele que dirigia, em 97, e tive também o privilégio de conhecer o seu Caio da Ivonete, num centro chamado Mansão da Paz, que não é a creche, que era lá dentro do bairro Getúlio Vargas. Eu frequentei a Mansão da Paz. E lá eu tive o prazer de conhecer esse casal, né? O seu Caio da Ivonete, duas pessoas com certeza muito especiais, que eu acredito muito que possam estar aqui hoje, né? Não tenho essa capacidade de vê-los, mas imagino que possam estar aqui. Então, é um privilégio para a gente, né? Ter essa oportunidade que a gente teve. Então, a gente fica muito feliz. Pedir para o seu Jerusalém. Também eu gostaria também de pedir que Deus derrame muitas bênçãos de saúde à nossa irmã Denise, também foi nossa presidente, e que hoje Hoje não pode estar. Hoje não pode estar. Está assistindo. Está assistindo ao vivo. Está me ouvindo, está me ouvindo. Pode mandar o recado. Deus derrame muita saúde, muito amparo, muita proteção, muitas bênçãos sobre essa irmã, que é uma pessoa maravilhosa. Tá? Oi, Denise, a gente te ama. Eu assumi essa presidência, ela saía para cá, saía para lá, até que ela assumiu, né? E é uma pessoa maravilhosa. Deus abençoe a Denise. Que assim E ela seja. aniversaria no dia de aniversário de desencarne de Beldenir. Olha aí. Posso estar lá. Elevando o nosso pensamento a Deus nesse momento, em louvor, em gratidão, rogando a Ele, permita aos nossos anjos consoladores, aos nossos antepassados que passaram por esta casa de luz, que continue nesse trabalho, que permaneça sempre nos ajudando, para que nunca saímos dessa trilha. Jesus, amado Mestre, é os teus passos que seguimos. Embora a caminhada seja difícil, mas permanece conosco, Senhor. Envolve-nos na tua luz, no teu amor, e permita que esses seres ainda em aprendizado continue com os ouvidos abertos para escutar a tua voz. Obrigado, Senhor. Gratidão por esse dia de hoje. Que assim seja.